Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Cara, vou deixar aqueles convites para vocês. Cara, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Você, amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, cara, por aqui a gente debate informações, análise tática, notícias, damos a nossa opinião. Abre parênteses, nem sempre você vai concordar, faz parte do nosso debate. Se inscreva aí no canal para ficar por dentro de tudo, tá? Se quiser também clicar aí no sininho, ativar as notificações, é importante para você não perder nada por aqui. Seja bem-vindo, aperta o botão de inscrever-se, conto aí com a força e com o apoio de vocês. Amanhã tem a nossa live pré-jogo Flamengo e Audax, jogo pelo Campeonato Carioca, 6 horas é a nossa live pré-jogo, tá certo? A bola rola às 7 horas no estádio do Volta Redonda, em Raulino de Oliveira, no estádio Raulino de Oliveira, e às 6 horas então, um pouquinho mais cedo, a gente faz já o nosso debate pré-jogo antes da bola rolar, com a escalação, e a gente vai debatendo. Parece que o Flamengo ainda terá alguns desfalques, né? Inclusive envolvendo questão de lesão, de prevenção de lesão, enfim, vai ser mais uma vez o Flamengo com alguns problemas físicos e com isso o Flamengo não consegue, o Paulo Souza não consegue escalar aquele Flamengo titular. De qualquer forma, então 6 horas é o nosso encontro marcado, certo? Tem gente chegando, tem zagueiro novo chegando, que é o Fabrício Bruno, já falamos sobre ele, né, no dia inclusive que o Flamengo praticamente já estava oficializando ali a contratação, estava assistindo alguns jogos do Fabrício pelo Bragantino e ele tem uma característica que casa bastante com o modelo de jogo, a forma de se pensar o jogo do Paulo Souza, né? Principalmente na questão ofensiva, quando a gente vai falar de construção, quando a gente vai falar de organização ofensiva ou de transição ofensiva. Vale a gente recapitular e lembrar que a premissa desse jogo do Paulo Souza, né, da ocupação dos espaços, da localização dos jogadores, de você conseguir atrair o adversário, de você conseguir arrastar o adversário, origina-se com uma movimentação, depois aparece um espaço, alguém ocupa esse espaço. E por quê? O Fabrício Bruno tá nesse contexto. Pô, ele é zagueiro, cara. O que você tá falando? O que acontece? Lá no período da construção, um pouco mais atrás, eu observei a característica do Fabrício Bruno de conseguir fazer inversões. Não é aquele lançamento longo, aquele chutão, aquele bumba meu boi pra você ver quem vai ganhar na cabeça se sobrar pra alguém. Não é isso. Ele consegue observar que tem um companheiro ocupando o espaço e ele fazer as inversões. Ele fez isso pra caramba na temporada do Bragantino, principalmente envolvendo ele trabalha mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo que era o Coelho. Então, ele fazia essa inversão, ele recebia com espaço. O Barbieri explorou muito disso, chamou a minha atenção, até porque houve uma repetição dessa padronização. E a gente observa que no Flamengo, como a forma com que o Paulo Souza pensa o jogo, faria muito sentido ele também explorar, né, essa qualidade e essa facilidade com que o Fabrício Bruno tem de fazer inversões para o outro lado. Para a memória afetiva do torcedor, muito parecido com aquilo que fazia mais ou menos o Pablo Mari, logicamente, mas pelo lado esquerdo, né, que fazia o Pablo Mari, por ser canhoto. Aquelas inversões pro lado direito eram para buscar, sobretudo, o Everton Ribeiro, em alguns momentos o Rafinha. Essa bola cruzada na diagonal, não é para frente, não é para buscar briga de galo lá na frente entre o atacante e o zagueiro, não. É para fazer essa inversão. E aí, por que isso facilita, né, essa característica que a gente estava observando do Fabrício no jogo do Paulo Souza? Se o Paulo Souza tem na mentalidade a ocupação do espaço e ele faz a influência de que você tem que arrastar o adversário, você tem que atrair o adversário, logicamente o Flamengo no período da saída de bola, logicamente no período que o Flamengo vai iniciar a sua organização, o Flamengo vai trazer o bloco de marcação do adversário para um lado. Isso a gente vê rotineiramente, acontece aí em vários times, com vários jogos. E o Paulo Souza, por querer e gostar desse tipo de... Ele atrai o adversário, ele arrasta o seu marcador, obviamente um outro jogador pelo lado esquerdo, e a gente está falando, como do passe vai ser em diagonal, a gente está falando então do ala pelo lado esquerdo, ou até mesmo do meia, do atacante do ponta, se assim ele utilizar pelo lado esquerdo, né, do lado invertido, vai estar ocupando esse espaço. E então o Fabrício Bruno daria essa bola invertida para pegar este cara numa situação com espaço, para ele ter tempo de pensar e criar sua solução, no 1 contra 1, ter espaço. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então por isso que casa muito essa valência do Fabrício Bruno de conseguir dar esse passe com essa inversão. Então, assim, acaba chamando um pouco a minha atenção dessa capacidade que ele tem. Inclusive, salvo se minha memória não estiver me traindo, a gente trouxe até um vídeo falando sobre alguns aspectos, alguns números, né, do Fabrício Bruno. Ele tem 63%, era cerca de 5
lançamentos desses, né, certeiros, lançamentos mais longos por jogo, porque de fato era algo que o Barbieri estimulava e acabava incentivando o Fabrício Bruno a fazer, e fazia parte do jogo do Bragantino. E por que isso acaba facilitando a organização ofensiva? É uma questão de lógica, pessoal. Você tem o bloco defensivo do adversário, está numa faixa do campo, logicamente há um corredor. Se você for um pouco mais conservador e não quiser, né, ter esse risco, você vai fazer aquele movimento basicamente em U, né, que vai passar pelos jogadores na linha defensiva até chegar ao lado esquerdo, até chegar no outro setor. Logicamente, o adversário, se tiver um mínimo de organização defensiva, ele vai acompanhando a trajetória, ele vai acompanhando a linha da bola. Então, quando chegar lá no seu ponto final, óbvio que o adversário já vai estar com seu bloco também concentrado lá. O que vai gerar, por consequência, você vai buscar e vai para o outro, e aquele é o tal balanço, né? E o adversário também vai fazer esse balanço defensivo, né? Então vamos aqui imaginar, o Mateuzinho, o Isla pega a bola, ele dá pro Fabrício Bruno, o zagueiro pelo lado direito, o zagueiro pelo lado direito dá pro Davi Luiz vai dar pro Felipe Luiz vai lá e encontra o Bruno Henrique. Então precisa de vários movimentos para chegar até o Bruno Henrique. O espaço já estava gerando lá. O Bruno Henrique, obviamente, fechou o corredor, vai, atrasa e assim vai. Com, por exemplo, o Fabrício Bruno conseguindo tendo essa capacidade de fazer um lançamento, que a gente fala também na questão de basculação, né, no movimento, ele vai, pega essa bola e já inverte, então ele já tá queimando etapas, né? Ele já tá pulando casas, também como a gente fala no futebol, para encontrar o Bruno Henrique. Então você não precisa de ter aquela burocracia de passar um por um, e principalmente você pega o adversário não tá escaldado, né? Porque ele não tá esperando essa inversão. Mas aí é muito fácil, pô. Só você vai lá e dá qualquer inversão. Então por que qualquer um zagueiro não faz isso? Esse que é o ponto. Porque se ele não pegar tão bem na bola, se o gesto técnico dele não for tão bem feito, ou se for muito óbvio, se todo mundo perceber que ele vai fazer isso, dá tempo do adversário fazer o balanço defensivo, o lateral direito, por exemplo, for lá ocupar enquanto a bola tá viajando, né? Pode parecer que não, mas enquanto a bola está viajando, se o cara dá um chute que pega mais altura, né? Dá tempo de você buscar, de você se posicionar e conseguir interceptar. Então por isso que essa bola tem que estar bem dada, e o Fabrício Bruno tem essa característica, e por isso o Barbieri explorava isso dele. Pro jogo, repito, pro jogo do Paulo Souza, pelo aquilo que a gente tem imaginado da ocupação dos espaços, você ter um jogador com essa capacidade na última linha, como zagueiro, de dar esse lançamento mais longo, é ótimo. O Flamengo já tem o Davi Luiz, que dá esse tipo de lançamento, mas o Davi Luiz vai jogar centralizado, então possivelmente serão lançamentos mais verticais, mais para frente, já é para você explorar as costas da defesa, profundidade. A gente não está falando de profundidade, a gente está falando de lançamentos que vão vir na diagonal, que são importantes no período do balanço defensivo do adversário, dos corredores. Beleza? Então aí acaba casando com essa característica desses jogos aí que a gente já pôde acompanhar do Fabrício Bruno. Galera, então mais uma vez, só para reforçar o convite a vocês, amanhã então, Flamengo e Audax às 7 horas da noite, e às 6 horas, então, um pouquinho mais cedo do que o habitual, será o nosso pré-jogo. A gente com a escalação na mão, aí a gente debate, você puxa já a sua corneta do Paulo Souza, enfim, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas aí a gente já fala bastante sobre essa partida. Fechado? Combinado? Então, até logo mais, galera. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Um abração. Tchau, tchau.